Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Na outra reflexão, nós tínhamos falado a respeito da definição do que é ser cristocêntrico. Ser cristocêntrico é você ter Jesus como centro do pensamento, da sua reflexão. E quando a gente se apodera desse pensamento, dessa ideia, desse conceito, a gente começa a fazer várias perguntas, tipo: o Velho Testamento foi cristocêntrico? Nós podemos enxergar vestígios de Jesus Cristo no Velho Testamento, nos profetas, nos salmos, né? E quando a gente para fazer uma análise, depois da gente se apropriar desse conceito, a gente pode elaborar uma série de pensamentos. O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente está falando de ser cristocêntrico. Então, a primeira vez que nós vamos ver a pessoa de Jesus Cristo sendo mencionada na Bíblia Sagrada, de forma profética, vai ser no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, né? A Bíblia diz que o primeiro casal comete uma gafe. Deus tinha estabelecido apenas uma regra: não comerão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas logo após eles terem cometido aquela transgressão, a Bíblia diz que Deus ele faz uma promessa a eles. Qual é? É essa aqui que está presente no capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. De forma profética, nós vamos ver aqui vestígios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente queria explanar de maneira rápida e objetiva algumas partes desse versículo. Por exemplo, quando ele diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher. Mas o que é que Deus quis dizer aqui neste momento? Porém inimizade entre ti e a mulher. É que a gente entende que do primeiro casal, quando eles cometem aquela gafe, o primeiro a ser enganado não foi o homem, foi a mulher. Após a mulher ter sido enganada pela serpente, que ela consome daquele fruto e ela depois oferece para o seu companheiro, nós entendemos que o primeiro a ser enganado foi a mulher. Então, quando Deus diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, o que é que Deus estava dizendo? É que da mesma maneira que o diabo utilizou uma mulher para trazer toda aquela dificuldade, usou assim, né? Entre aspas, né? Deus no futuro faria uso de uma mulher para abençoar. E quem foi essa pessoa? Foi a pessoa de Maria, mãe de Jesus Cristo, né? Capítulo 7 do livro do profeta Isaías. Capítulo 7 do livro do profeta Isaías. Capítulo 7 do livro do profeta Isaías, que diz assim, ó. É legal. E diz assim, ó, o versículo 14 do capítulo 7 do livro do profeta Isaías: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Né? Então Deus ali de forma profética, já no início do Gênesis, diz que da mesma maneira que o diabo utilizou uma mulher para trazer toda aquela dificuldade, porque a primeira a ser enganada foi a mulher, e Paulo em suas cartas vai concordar com isso, né? Deus utilizaria no futuro uma mulher para abençoar a humanidade, que no caso foi Maria, a mãe de Jesus. E ele vai dizer uma coisa que é interessante: e por inimizade entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a filiação espiritual do diabo e a filiação de Maria. E o que seria a filiação espiritual do diabo? Vamos lá para o capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João, que vai dizer o seguinte, o versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, ó, e porém inimizade entre a tua semente, a semente do diabo, da serpente. Porque a Bíblia, de forma espiritual, dá a entender que todos aqueles que não têm um posicionamento positivo com relação à mensagem do Evangelho, têm uma filiação espiritual com o lado do mal. Assim nos diz as Escrituras. E naquele momento da história ali, foram os religiosos que estavam atacando a pessoa de Jesus Cristo. E por inimizade entre a tua semente e a tua semente. Agora é a semente da mulher. A gente sabe que para que uma criança venha nascer, há necessidade da participação do quê? Você entende? A semente do homem fecunda o óvulo da mulher, né? Mas qual foi a única mulher na história que teve uma criança sem a participação da semente do homem? Quem foi? Foi Maria. Então, por inimizade entre a filiação espiritual do diabo e a semente da mulher. Ou seja, a semente da mulher é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, a semente e a sua semente, a semente da mulher está fazendo referência de forma profética à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele nasceu sem o auxílio e sem a ajuda do homem. Maria concebeu do Espírito Santo de Deus. Ó, e vai dizer assim, ó, e esta te ferirá o calcanhar. Mas o que é o ferir o calcanhar? Vai dizer assim, ó, a gente está falando aqui de forma rápida, mas dá para entender. Ferir o calcanhar a gente entende que é, de forma espiritual, um tipo de traição. Aí lá no capítulo 13, versículo 7 do livro do profeta Zacarias, vai falar de forma profética a respeito da pessoa, deste momento. Capítulo 13, versículo 7, que diz assim, ó, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. De forma profética está fazendo referência ao momento em que a serpente
morderia o calcanhar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele é que foi traído. Aí vamos lá para o capítulo 26, versículo 31. Sem a gente levar em consideração o fato que morder o calcanhar é traição, né? Mateus capítulo 26, versículo 31. Jesus ele vai concordar com o profeta Zacarias. O versículo 31 do Evangelho de Mateus. Então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor. Olha aí, Jesus concordando, fazendo referência àquela profecia presente no capítulo 13, o versículo 7 do livro do profeta Zacarias, quando ele fala. Então, quando ele diz assim: e esta te ferirá o calcanhar, está fazendo referência que de forma espiritual foi o momento em que Jesus foi traído, foi quando a serpente picou o seu calcanhar. E essa te pisará a cabeça, ou seja, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, ela teria o seu calcanhar ferido. A semente da mulher, que é Jesus Cristo, seria traído. Mas depois aconteceria o quê? Dele pisar na cabeça da serpente. Em que momento isso aconteceu? Foi no momento em que Jesus Cristo deu brado na cruz do Calvário. Lá na primeira epístola de João, ele vai dizer o seguinte, que Jesus se manifestou para que as obras do diabo fossem desfeitas, né? Ou seja, capítulo 3, versículo 15, do livro do Gênesis, é o primeiro momento que a Bíblia Sagrada vai fazer referência de forma profética à pessoa do Senhor Jesus Cristo, como sendo a semente da mulher. E se Deus permitir, a gente vai estar trazendo outros textos bíblicos, alguns outros pensamentos, mostrando vestígios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na teologia de Paulo, né? Também alguém vai fazer a seguinte pergunta, né? A teologia de Paulo foi cristocêntrica? Né? As cartas foram cristocêntricas? O sistema de sacrifícios no Velho Testamento foram cristocêntricos? Aí, em conformidade com o Senhor nosso Deus, ele for nos permitindo, a gente vai trazendo mais alguma reflexão em cima disso. Amém.